Estamos diante de nós com a continuação do Salmo de número 44. E eu saldo você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Portanto, nós vamos estar lendo a partir do versículo 4 até o fim deste salmo, um salmo que está me fazendo pensar até agora. E eu espero em Deus que nós possamos ser abençoados por essa meditação. Vamos lê-lo. Salmo 44, do versículo 4 em diante, diz o seguinte: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitastes e nos confundistes, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregastes como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. E tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isso me sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobristes com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Como disse, um texto que para mim me faz pensar, e eu não fui a nenhuma enciclopédia bíblica, nenhum estudo designado para os Salmos, quis vir a palavra de uma maneira devocional, como temos feito aqui, ou seja, como eu antes fazia, não numa mesa, mas sentadinha no meu sofá, eu tenho feito, porque por muito tempo deixei de fazê-lo, pelas muitas tarefas, principalmente pela maternidade, às vezes consegui, às vezes não, e eu decidi fazer aqui com você, e você tem sido a minha companhia, e eu agradeço a Deus por isso. E por isso estou nesta mesinha, mas é assim que eu faria, no devocional diário, não é a minha hora de pesquisar, de buscar, raras vezes, não é a hora de estudo, é a hora de devoção na palavra de Deus. E quando eu olhei para este texto, nós vemos claramente algumas colocações aí no versículo 7, o contexto do salmista é de que Deus estava do nosso lado. Estava tudo bem, ele estava abençoando a gente, estava nos fazendo ganhar dos inimigos, enfim. E no versículo 8, você já vê ele dizendo, nós, por causa disso, nos gloriamos em ti, nós louvamos o teu nome. Ou seja, estava tudo bem com Deus e nós estamos felizes, louvando ao Senhor, agradecidos pela beneficência do Senhor por nós. Amém? De repente, no versículo 9, o salmista diz, mas tu nos rejeitastes. Ou seja, daqui para frente na história contada pelo salmista, parece que Deus se esqueceu deles ou permitiu, talvez melhor dizendo, em uma situação muito terrível. Você vai ver, nós acabamos de ler tantas coisas horríveis que este salmista menciona. Uma palavra-chave para mim no versículo 12 é o opróbrio, ou seja, aquela tragédia, não é? Vergonha entre os vizinhos, as nações vizinhas, né? Os inimigos se riem dele. Então, esta realidade foi a realidade que o povo de Deus se encontrava falando neste salmo. No versículo 17, ele diz
Tudo isso sobreveio, ou seja, todo este mal, todavia nós não esquecemos de ti. O salmista aqui tenta, falando com Deus, porque este salmo é de canto, de oração a Deus. Um dia estávamos bem, estávamos te louvando por causa do bem, de repente a nossa vida virou de cabeça para baixo, e agora o Senhor nos rejeitou, e agora, na verdade, nós olhamos para a nossa consciência e estamos tranquilos, estamos olhando e vendo que nós não deixamos ao Senhor. Ele diz, o nosso coração não voltou para trás. Aí no versículo 20, bem interessante, ele diz, se a gente tivesse se esquecido do nome do Senhor e dado o nosso coração, estendido as nossas mãos a um Deus estranho, nos vendido de alma e espírito a um Deus estranho, porventura Deus não saberia disso? Claro, e aí uma palavra linda que eu achei neste salmo. Pois ele sabe os segredos do coração. E essa para mim é uma palavra-chave. Ainda que eu esteja tentando decifrar o entendimento que eu acredito piamente que seja escatológico, e quando digo escatológico, é para o tempo que o salmo foi escrito, portanto, pode já ter sido, e na verdade, na minha opinião, já o foi vivido na história do povo de Deus. Ora, no entanto, este versículo 21, o salmista diz, Deus sabe os segredos do coração. E de repente, no versículo 22, para minha e a sua surpresa, digo eu, não sei se você se surpreendeu, se você ao ouvir o versículo 22, meio que coçou a cabeça e diz, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Qual foi? Diz assim o versículo 22, sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Eu digo, peraí, este texto eu já vi em algum lugar na Bíblia. E quando nós fomos buscar, está em Romanos, um texto aplicado diretamente para a igreja. O contexto é aquele que diz, quem nos separará do amor de Cristo? E aí pergunta, a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Então veja que tudo aquilo que este povo de Deus, no contexto do Salmo 44, está vivendo, opróbrio, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, Deus está permitindo este povo passar isso. Agora, Paulo ao Romanos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será que toda esta tragédia nos separaria do amor de Cristo? E ele menciona este texto, como está escrito, e agora nós sabemos, no Salmo 44, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, e você se lembra do versículo que vem depois, mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e eu estou certo, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a altura, profundidade, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a primeira visão deste versículo para mim seria aplicável à própria igreja, que por amor a Jesus, na fé em Jesus, haveria de padecer perseguições. E talvez nós possamos dizer como igreja, olhando para os tempos do princípio da fé, e por que não dizer, muita da igreja hoje perseguida, em países que o evangelho não é aceito, e estão vivendo, sendo jogados de um lado para o outro, expatriados, vivendo situações como essa, por amor de ti, mas nada destas coisas nos separam do amor de Cristo, ou seja, Deus permite em sua grandíssima sabedoria, aleluia, de que esta tragédia, mas estes do Salmo aqui estão dizendo, nós ainda estamos contigo, levanta-te, Senhor, e o Senhor tem se levantado. Não só feito milagres, mas quando qualquer um destes heróis, destes mártires, tomba o seu corpo nesta terra, são recebidos imediatamente no céu, com hinos de alegria e de vitória, com cânticos de júbilo, porque afinal de contas, para lá estamos todos que somos salvos indo e estamos esperando esta vitória
vitória. Aleluia! Glória a Deus. Então eu vejo este salmo como uma sombra, uma visão, até porque, pela graça de Deus, a própria Bíblia nos ajudou a relacionar. Ainda que algumas palavras, quando eu lia, portanto, eu vou dizer que este salmo para mim é um salmo escatológico, não está falando do povo de Israel no sentido histórico, passado do tempo do salmista, nem do tempo presente que o salmista estava vivendo, mas de algo que haveria futuro. A igreja seria um destes contextos, e o outro possível também seria a realidade de Israel, que aqui mencionado, por exemplo, que este povo seria espalhado pelas nações da terra, ou seja, os vizinhos se ririam dele, toda a situação, não é, da nação de Israel que aconteceu após a rejeição do seu Messias. Então, o cumprimento da palavra de Jesus, não é, que aconteceria porque eles rejeitaram, porque eles não conheceram o tempo da sua visitação. Algumas palavras que estão nesses salmos para mim também parece muito com algo que aconteceu e, de certa forma, tem acontecido com a nação de Israel. Assim que entendemos, pela graça de Deus, o Salmo 44 como um salmo escatológico. E eu deixo para nossa alegria e meditação neste dia aquela palavra que falou tão alto, pois ele sabe os segredos do coração. Aleluias! Se na intimidade do nosso coração, estamos bem com Deus verdadeiramente, era como Jó, não obstante Deus permitisse tamanha tragédias e desgraças em sua vida. Eu e você conhecemos Jó, enquanto passava, não sabia o que estava acontecendo, mas ele estava puro e limpo diante de Deus. E no tempo certo, o Senhor virou o cativeiro de Jó e o abençoou muitas vezes mais. Aleluia! Porque o Senhor conhece os segredos do coração. E o salmista diz: e se nós, por acaso, trairmos ao Senhor? E às vezes nós, em nossa humanidade, não estamos apercebidos. Mesmo, traímos a Deus e somos pegos de surpresa, principalmente se este caminho for um caminho lento e o inimigo é sutil e astuto de muitas vezes o fazê-lo. É por alguém da família, uma conversa longa, é por um amigo, uma amiga que está passando uma necessidade, uma conversa longa, é por uma tristeza, uma necessidade nossa, um caminho largo, mas que em algum lugar, aleluia, nós vacilamos e traímos ao Senhor, estendemos as nossas mãos a um Deus estranho. Mas Ele conhece, Ele sabe os segredos do nosso coração. E é por isso que na casa de Deus e na leitura da palavra de Deus pelo Espírito Santo, é o momento que Ele nos faz ver, aleluia, nos faz entender qual é a nossa realidade. E se somos limpos e estamos limpos, o Senhor com certeza, aleluia, virará o nosso cativeiro se for como Jó, ou se for como aqueles, glórias a Jesus, que deem a sua vida pelo Evangelho, estarão em breve com o Senhor para sempre. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. A minha vida, a sua vida, que possamos seguir firmes neste Deus que falou no passado as coisas que aconteceriam no futuro. E nós, lendo e estudando a palavra de Deus, só podemos nos alegrar com ela. Amém.